Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o nosso programa Voz da Igreja foi preparado para você. Obrigado por estar conosco, obrigado por nos ouvir, por nos assistir. Você faz parte da nossa grande e bela família da Igreja Católica aqui na nossa diocese e onde quer que você nos assista. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São João que nos faz penetrar o mistério da Santíssima Trindade. No coração deste tempo, ainda um olhar sobre as diretrizes gerais que nos fazem pensar o nosso trabalho pastoral a partir de uma categoria bonita, que é a categoria casa. Vamos conhecer um pouco mais disto. E uma igreja em caminho. Vamos também conhecer as alegrias e os motivos que nós temos para celebrar neste tempo da nossa igreja diocesana. Fique conosco, o programa está começando mais uma vez para você. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, mais uma vez quero convidá-la para mergulhar na fonte da Sagrada Escritura e aqui mais uma vez penetrar o mistério de Deus, um Deus que é comunhão, relação, uma comunidade de pessoas. Quero convidar você, portanto, a mergulhar no texto de João capítulo 16, versos 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de suportá-las agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade, então ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, para vô-lo anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso, eu vos disse que o Espírito receberá do que é meu e vos anunciará. Meu irmão, minha irmã, este é o texto que nós vamos meditar na liturgia deste domingo, o domingo da Santíssima Trindade. Depois de termos vivido a nossa Páscoa anual, depois de termos saboreado a presença do Senhor no tempo pascal, nas 7 semanas do tempo pascal, depois de termos renovado o dom do Espírito em nós, pela celebração de Pentecostes, que nos assegura a presença permanente deste dom derramado sobre os discípulos, sobre a igreja, sobre o mundo. Agora, neste domingo, nós queremos exatamente contemplar aquele que é o agente, o responsável, o ator de todos estes mistérios. Aqui estamos falando, portanto, daquele que preside não só o caminho da história, mas também aquele que se revela na história, isto é, Deus mesmo. Quando nós celebramos o domingo da Santíssima Trindade e nos colocamos de modo reverente e de modo fecundo diante do mistério da Santíssima Trindade, nós de fato nos colocamos diante de um mistério sem medidas. Um mistério que nós não podemos jamais abarcar com a nossa inteligência, nem com os nossos olhos, nem com as nossas capacidades. Um mistério que nós contemplamos reverentes e crentes, de modo que nos colocamos diante daquele que fez todas as coisas,
que organizou o cosmos, que colocou na natureza, na criação, o ser humano feito à sua imagem e semelhança e quis desde o princípio relacionar-se, dar-se a conhecer a sua criatura. Aqui estamos falando, portanto, de Deus mesmo. E na ótica da fé, nós entendemos que este Deus que se revela na história, em Jesus Cristo, toma o seu ponto alto e definitivo de revelação. Em Jesus, nós conhecemos o Pai e recebemos de Jesus e do Pai o dom do Espírito. O Espírito procede do Pai e do Filho, como nós cremos e professamos. Por isso, nesse domingo, meu irmão, minha irmã, nós queremos nos voltar para este que é, digamos, um mistério fundamental, fundante da nossa fé. Se Deus não existisse, não existiria a encarnação, não existiria a ressurreição, não existiria a doação do Espírito, não existiria o mistério que preside a nossa fé. Portanto, hoje, como lembra o Catecismo da Igreja Católica, nós estamos diante da verdade primeira da nossa fé. A verdade primeira é: Deus é. E este é o nome de Deus. Javé significa eu sou, o eterno eu sou, o eterno presente, aquele que é desde sempre e para sempre. E quis, no caminho da história e da criatura humana, quis revelar-se, quis mostrar-se, até tornar-se um de nós em Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Por isso, o texto que nós lemos hoje de São João, ainda no grande e belo discurso de Jesus, na última ceia do quarto evangelho, aqui nos encontramos de novo diante desta bela comunhão que Jesus deixa transparecer entre Ele, o Pai e o Espírito. Jesus nos garante o Espírito como aquele que, ao longo do caminho, na história que prossegue, o Espírito, chamado aqui o Espírito da Verdade, ele vai nos guiar à verdade plena. Nenhum tempo, em nenhum momento do tempo, se pode dizer que vivemos tudo, ou sabemos tudo, ou saboreamos tudo, de que a fé poderia nos levar a experimentar ou a conhecer. Estamos na história e, portanto, estamos no movimento do tempo, da criatura, da razão. E aqui vamos percebendo que o Espírito que o Pai e Jesus nos dão é aquele que vai, portanto, ao longo do caminho, nos fazer conhecer as verdades que nenhum tempo, isoladamente e num ponto só, suporta completamente. Haverá, portanto, desdobramentos da fé, desdobramentos da teologia, desdobramentos da compreensão da missão, desdobramentos do mistério que será inesgotável e que a cada tempo será, digamos assim, saboreado de uma forma, acrescentando, portanto, a vivência do mistério, a vivência da experiência de Deus, a vivência da fé e da teologia, acrescentando sempre elementos novos, que não invalidam os antigos, mas nos fazem enxergar mais longe e penetrar mais ainda o mistério de Deus. Portanto, nessas palavras de Jesus aqui aos seus discípulos lá na ceia, fica bem clara a relação entre as pessoas divinas. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que o Espírito receberá do que é meu, e portanto do meu Pai, diria Jesus, e vos anunciará. Então aqui estamos diante de uma comunidade de pessoas, como nós cremos e ensinamos. 3 pessoas divinas, mas um único e mesmo Deus, diante do qual nos curvamos em reverência, em respeito, em adoração.
Não três deuses, não três senhores, três pessoas a quem nós dirigimos o nosso olhar e enxergamos uma profunda e perfeita comunhão e relação. Comunhão e relação. Comunhão porque são três pessoas, mas três pessoas num mistério incompreensível e crível de relação. De modo que o Pai, o Filho e o Espírito estão no mistério tal em que tudo que é do Pai é do Filho e o Espírito conhece este tudo e revela isto aos discípulos do Senhor. Importante, meu irmão, minha irmã, que nos lembremos disto, até porque é exatamente aí, nesse mistério de comunhão e de relação, que se funda também a natureza humana. Como lembrava São Basílio, é próprio, é específico da natureza humana a relação, a necessidade que temos uns dos outros. O Papa Francisco insistiu nisso, naquela mensagem por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Nós, criaturas humanas, somos também comunhão e relação, seres de comunhão e relação. E somos isto porque Deus, de quem nascemos, é isto. Portanto, a convivência humana, a sadia relação humana, a recíproca afetação positiva que nós causamos entre nós, uns aos outros, isso brota da própria comunhão, da própria relação que existe em Deus. Por isso, na Eucaristia deste final de semana, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a colocar-se também diante deste mistério na Eucaristia, sem a pretensão de querer saber tudo. Ninguém saberá tudo de Deus, mas tudo aquilo que conhecemos de Deus a partir de Jesus Cristo nos coloca diante de um Deus crível, um Deus amável, um Deus em quem nós podemos de fato confiar e dar a nossa vida, o nosso coração, um Deus que pode ser a origem, o meio e o fim da nossa existência. É diante desse Deus que nós queremos celebrar a Eucaristia e depois dela, no caminho da vida, sempre nos esforçar para conhecê-lo mais e terminar o nosso esforço com um silêncio reverente que nos ponha diante daquele que nunca poderemos conhecer completamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, então, depois de celebrada a festa, a solenidade de Pentecostes, nós voltamos ao tempo comum e a partir desta semana, estamos então na 10ª semana do tempo comum, já que vivemos uma parte desse tempo comum antes de nós entrarmos na Quaresma. Então retornamos agora ao tempo comum, celebramos as festas próprias dessa semana, São Barnabé, Santo Antônio, e entramos, portanto, nesse mistério do tempo comum em que vamos acompanhando Jesus, a sua pregação, o convite à conversão, a acolhê-lo como aquele que é o sentido da nossa vida e a tomar as implicações da fé que ao longo do caminho vão nos formatando para sermos discípulos missionários do Senhor Jesus. E celebramos, portanto, nesse final de semana, a festa de Deus, não é? Aquele que preside todas as coisas, aquele que se revela ao longo do caminho e é a partir desta revelação que construímos com Ele a nossa história de fé e nos miramos nele para com Ele vivermos também o nosso mistério humano de comunhão e relação, tendo sempre a comunidade trinitária como um belo exemplo, um belo referencial, um ícone máximo e perfeito daquela relação e daquela comunhão que devem circular entre nós, criaturas humanas. Mas também quero, neste programa, nesta parte do programa, mais uma vez visitar com você alguns elementos das diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja no Brasil. Este documento nós aprovamos na última Assembleia Geral dos Bispos brasileiros, em maio deste ano de 2019. Então, aqui nós queremos também aos pouquinhos ir visitando elementos que nos ajudam a compreender essas diretrizes gerais, isto é, são indicações gerais que poderão, portanto, orientar toda a igreja no Brasil, de modo que possamos caminhar com, digamos, algumas direções comuns, algumas ideias pastorais, orientadoras, que nos ajudarão a dar um perfil à igreja no Brasil. E este documento das diretrizes gerais 2019-2023, esse documento quer exatamente a partir de uma bonita ideia, que é aquela da casa, a ideia da casa, a imagem da casa, a metáfora da casa. O documento quer trabalhar exatamente elementos que tocam também a evangelização. Então, nós lemos pequenos trechinhos desse documento e teremos muitas ocasiões para falar dele, porque ele tem uma certa amplitude. Então, vamos ao longo do tempo, em alguns dos nossos programas, também visitando números destas diretrizes gerais. Aqui nós lemos: estamos diante da cultura urbana, cada vez mais abrangente. As diretrizes estão estruturadas a partir da comunidade eclesial missionária, apresentada com a imagem da casa, construção de Deus, como fala Paulo na primeira carta aos Coríntios. Casa entendida como lar para os seus habitantes. Acentua as perspectivas pessoal, comunitária e social da evangelização, inserindo no espírito da Laudato Si, o escrito bonito do Papa Francisco sobre a ecologia, a perspectiva ambiental. Então percebam que aqui já temos elementos bonitos que nos ajudam a entender que queremos construir o nosso trabalho pastoral, evangelizador, a partir desta imagem da casa. É verdade que a cultura urbana é uma cultura do movimento,
é uma cultura, digamos assim, do caminho, estamos daqui para ali, numa vida sempre muito ativa e rápida e diversificada. Mas é importante recuperar também aqui no meio dessa correria, no meio dessa movimentação frenética e às vezes adoecedora, nós precisamos exatamente parar sobre esta categoria para aprender que a nossa fé também deve nos educar para um lar, para uma casa. Isto é, nós precisamos aprender, na ótica da fé, que nós somos uma família, que nós somos uma casa de irmãos, que precisamos criar um mundo e uma igreja onde de fato possamos habitar. E a partir da experiência de ser de ser indivíduo, de ser pessoa, como de fato cada um de nós pode saborear isso, é preciso que a partir desta percepção pessoal da existência, nós também nos sintamos membros de um grupo, de uma totalidade, e aí passamos para perspectivas comunitárias e sociais mais amplas, de modo que também a minha experiência da fé me arranque do meu individualismo e me faça perceber que estando em casa, ou numa casa, ou num lar, que é a nossa grande casa, seja toda a criação, seja a própria igreja, aí nós precisamos lidar com respeito, precisamos lidar com o reconhecimento do outro, precisamos lidar com as causas que tocam todas as vidas. Por isso é importante também aqui, como lembrou o texto, frisar também nesta ideia de casa na qual nós vivemos, frisar também o compromisso com o cuidado ambiental, como o Papa nos sugere na Laudato Si, um belo texto que se tornou normativo para o nosso olhar cristão, nosso olhar de fé sobre a natureza e sobre os processos que nós percebemos hoje na nossa grande casa, que é o mundo no qual habitamos, estragado, explorado e depredado de muitas formas, seja pela a grande presença esmagadora daqueles que atuam no sentido de destruir, mas também posturas pessoais e pequenas que também colaboram em medida pequena, mas também colaboram para a destruição e para o descaso com a grande casa que é o mundo, que é o planeta, que é a natureza. Portanto, é importante, a partir aqui desse número que lemos, entender que somos uma comunidade eclesial missionária. Isto é, somos um grupo que quer ser de Jesus, estar com Jesus e aderir a Jesus, eclesial. Aqui falamos da igreja, comunidade eclesial, portanto, um grupo de irmãos, e aqui está a nossa comunidade religiosa, reunida ao redor de Jesus, da sua memória, do seu evangelho, do seu reino. Por isso, uma comunidade eclesial missionária, isto é, nós temos o que fazer a partir da experiência da fé, a partir da experiência de Jesus, do crucificado ressuscitado, nós temos o que fazer, cuidando uns dos outros, cuidando da casa comum, para que todos aqui, neste lugar, possamos de fato construir um mundo que seja casa habitável de irmãos. Uma igreja que seja casa que acolhe, que cuida e que cria comunhão. O texto continua: criar lar é criar família, é aprender a sentir-se unido aos outros, sem olhar a vínculos utilitaristas ou funcionais, unidos de modo a sentir a vida um pouco mais humana. Criar lares, casas de comunhão,
é permitir que a profecia encarne e torne as nossas horas e dias menos rudes, menos indiferentes e anônimos. É criar laços que se constroem com gestos simples, diários e que todos podemos realizar. Como todos sabemos muito bem, um lar precisa da colaboração de todos. Que belo texto! Precisamos avançar para relações e vínculos que superam o utilitarismo e o funcionalismo. Eu preciso do outro, o outro me pode fazer isto, eu ofereço isso ao outro. Precisamos sair dessa relação em que o outro me dá algo ou recebe algo de mim e nós vivemos numa dependência utilitária e funcional. Não, o outro é importante porque ele, como eu, somos imagem de Deus, carregamos a nossa dignidade pessoal, habitamos o mesmo planeta, habitamos a mesma casa e somos chamados a nos reconhecer como criaturas humanas que levam consigo a responsabilidade de cuidar das outras vidas que estão conosco no planeta. É por aí, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos nos entender dentro desta grande casa. Irmãos de valor inalienável e que, sendo criaturas criadas à imagem e semelhança do Criador, responsáveis pelo bem e pelo cuidado da grande casa. Vamos aprendendo com as diretrizes e criando entre nós também uma grande casa de irmãos no mundo e na igreja, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Vamos avançando, o Senhor da história vai conosco, Ele é o princípio e o fim da nossa vida, da nossa história. O mistério da Trindade preside a nossa travessia neste mundo, sabemos de onde viemos e para onde vamos. E nesse caminho da missão, nesse caminho da igreja, vamos vivendo, vamos celebrando, vamos construindo a nossa casa, como nos ensinam as diretrizes gerais, vamos construindo relações fraternas, relações de comunhão e de relação, miradas sempre no mistério da Trindade. Neste tempo da nossa igreja diocesana de Divinópolis, nós temos também motivos para nos alegrar e para celebrar a nossa fé. Quero convidar a todos e me alegrar com a comunidade franciscana aqui de Divinópolis, com a ordenação diaconal de Frei Robério. Neste dia 15 de junho, sábado, aqui no Santuário Santo Antônio, em Divinópolis, será ordenado diácono Frei Robério. É mais um jovem franciscano que abraça o ministério diaconal para o serviço da igreja, para o serviço dos pobres, para o serviço do altar, da palavra. É importante então que nos alegremos com aquela comunidade franciscana, com esse nosso irmão querido Frei Robério, e também a partir da sua vocação diaconal, aprendamos que a igreja e a missão, de fato, devem ser vividas como diaconia. A igreja é diaconia do amor.
A missão de cada um é diaconia do amor, e uma diaconia mirada sempre na diaconia de Jesus, no serviço de Jesus, não é? Na fadiga de amor que Jesus de fato realiza, suporta pelo nosso bem, pela nossa salvação, para se fazer nosso mestre. Eu, vosso mestre, Senhor, vos lavei os pés, lavai também os pés uns dos outros. Isso aprendemos sempre de Jesus e da sua diaconia do amor. Então, nos alegramos com Frei Robério e com os franciscanos. 15 de junho, às 19 horas, aqui no Santuário de Santo Antônio. Também neste domingo, dia 16, vamos celebrar lá na paróquia de São José da Varginha, paróquia de São José, a concentração, o encontro diocesano da renovação carismática católica por ocasião da solenidade da Santíssima Trindade. Então, a partir das 8 horas da manhã, lá em São José da Varginha, né, a nossa pequenina e bucólica São José da Varginha, é lá que vamos nos encontrar certamente muitos irmãos e irmãs vindos dos grupos de oração da nossa diocese, dos movimentos carismáticos da nossa diocese. É lá que vamos nos encontrar para celebrar a Eucaristia, naquele dia de encontro, de alegria e de festa. Dia 16 de junho, a partir das 8 horas, lá em São José da Varginha. Espero você que participa dos grupos de oração da nossa diocese. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.